Nós que estamos encarnados, podemos encontrar, enquanto dormimos, outras pessoas encarnadas? Nós podemos visitar pessoas encarnadas que estão distante de nós enquanto dormimos? Estes e outros assuntos como esse nós vamos tratar neste estudo do Livro dos Espíritos, que diz respeito às visitas espíritas entre as pessoas encarnadas. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo, e antes de dar seguimento a esse estudo, eu te peço que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu like. São providências muito importantes para ajudar o crescimento do nosso canal. Na pergunta 413, Allan Kardec perguntou aos espíritos: pelo princípio da emancipação da alma, parece que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? E os espíritos responderam: no estado de emancipação, a vida da alma fora do corpo é superior à da alma enquanto está no corpo. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, pois o homem não vive duplamente. Então, meus prezados irmãos, existe uma fase de nossa vida em que estamos aqui acordados. Nesta vida física, a nossa consciência está se manifestando nesta nossa vida física aqui e agora. E existe um outro estágio desta mesma vida em que o nosso corpo está dormindo e nós estamos fora do corpo, continuando vivos e tendo ações concretas no plano espiritual. Mas não somos duas pessoas diferentes. Somos uma mesma pessoa vivendo em fases distintas, porque no momento estamos acordados no corpo, no outro momento estamos acordados fora do corpo físico. E na pergunta 414, Allan Kardec perguntou aos espíritos: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? A pergunta é: duas pessoas encarnadas, elas podem se encontrar fora do corpo físico, enquanto seus corpos dormem? Elas podem se encontrar, elas podem ter algum tipo de relação fora do corpo, enquanto seus corpos dormem? E os espíritos responderam: certamente, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam se reunir e se falar. Sem suspeitarem, vocês podem ter amigos em outro país. Durante o sono, é tão habitual o fato de irem se encontrar com amigos e parentes com os que conhecem e que podem ser úteis, que quase todas as noites fazem essas visitas. É muito interessante isso, porque nós, antes de encarnarmos, nós tínhamos amigos no plano espiritual, que nem mesmo se encarnaram junto conosco no mesmo país, e às vezes muitas pessoas que estão dando seguimento em suas vidas no processo de aprendizagem em outro país, não vamos nos encontrar fisicamente neste momento, nesta atual encarnação. Mas fora do corpo físico, enquanto nossos corpos dormem, nós saímos do corpo, nós vamos para muitos lugares, e inclusive encontramos estes amigos, parentes, que já foram caros em outras vidas e que nesta vida estamos distante e que não vamos nos encontrar nesta vida, mas nós podemos nos encontrar e frequentemente nós fazemos isso, encontramos com pessoas que fazem parte de nossa história em outras vidas, lembranças queridas que vamos encontrar, e ao estarmos no plano espiritual, temos a oportunidade de nos revermos. E às vezes, quando acordamos, nós até lembramos confusamente de que encontramos alguma pessoa, mas que não lembramos quem é. Isso é muito comum na vida de todos nós. Na pergunta 415, Allan Kardec perguntou:
Que utilidade essas visitas podem ter se as esquecemos? De que adianta encontrarmos com pessoas lá no plano espiritual que são queridas para nós, que temos um relacionamento afetivo e nós não lembramos? Qual o sentido disso? Por quê? E os espíritos responderam: de ordinário, ao despertarem, guardam a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vocês têm espontaneamente, sem que possam explicar de onde vieram. São ideias que adquiriram nessas conversas. Então, meus prezados irmãos, muitas coisas, pensamentos, ideias, imaginações que surgem em nossas vidas quando acordamos são frutos de encontros que tivemos no plano espiritual. Ou até mesmo aquela situação em que você acorda tendo uma intuição muito forte de que foi muito bom, que você viveu com pessoas muito queridas, que aconteceu um encontro muito bom no plano espiritual e você não se lembra o que foi nem com quem foi, mas guardando na alma um sentimento bom, algo que de alguma forma vem a engrandecer nossos espíritos e que tem como origem a nossa relação no plano espiritual com as pessoas que nós amamos. E na pergunta número 416, Allan Kardec perguntou: por sua vontade, o homem pode provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando estar para dormir: esta noite quero me encontrar em espírito com fulano, quero lhe falar para dizer isto? A pergunta é: eu posso, pela minha vontade, dizer assim: hoje eu quero dormir e quero me encontrar no plano espiritual com esta ou aquela pessoa. Eu quero conversar com ela. Eu quero dizer coisas que eu preciso dizer a ela. Eu posso fazer isso e isso pode ter sucesso no plano espiritual? E os espíritos responderam: o que se dá é o seguinte: o homem, ao adormecer, seu espírito desperta e muitas vezes não se mostra disposto a fazer o que resolveu quando pensava como homem encarnado, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso à fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja se encontrar. Mas a simples vontade do homem, quando acordado, não é razão para que o espírito cumpra. Muito interessante. Porque na maioria das vezes, aqui neste mundo físico, enquanto estamos acordados aqui, nós somos dominados pela hipnose deste mundo. O mundo físico ele é altamente hipnotizador. Nós somos levados a acreditar que essas coisas passageiras que vivemos aqui, nossos medos, nossos temores diversos, muitas situações que nos angustiam neste mundo, por conta da hipnose deste mundo, nós acabamos pensando que isso é importante. Mas nem sempre é. E eles dizem aqui que quando o espírito um pouco mais elevado, com sua consciência um pouco mais avançada, ele não dá muita importância fora do corpo físico com o estado da emancipação de sua alma, com o estado mais avançado, mais desprendido, ele não dá muita importância para aquilo que acontece enquanto está aqui acordado neste corpo físico. Então, nem sempre aquilo que nós damos uma grande importância enquanto estamos acordados aqui, nós daremos importância quando estamos acordados lá no plano espiritual. Muitas coisas, muitas angústias e preocupações daqui não significam nada para nós enquanto já estamos no plano espiritual, emancipados, fora do corpo físico. E na pergunta 417, Allan Kardec perguntou: espíritos encarnados podem se reunir em certo número e formar assembleias? Ou seja, nós podemos formar no plano espiritual uma organização,
uma assembleia de encarnados que nos dispomos a encontrar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, para poder conversar, debater ideias, fazer planos. É possível que espíritos encarnados possam fazer isso? Se reunir organizadamente no plano espiritual? E os espíritos responderam: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Devemos entender aqui o termo antigos como os laços de amizade contraídas em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde vieram. Que essas reuniões acontecem muito, inclusive para estudar. Normalmente os centros espíritas, eles funcionam como local de encontro para estudar daquele grupo que frequenta. Os médiuns, os frequentadores de um centro espírita, eles costumam, depois que dormem, ir para aquele mesmo centro espírita para poder estudar, para poder trabalhar. Isso é muito comum. E lá podem encontrar com aqueles amigos de vidas passadas, antigas vidas passadas, pessoas que já foram muito próximas e que ainda continuam sendo, apenas estão temporariamente afastadas por causa da situação da encarnação. Eu estou encarnado, eles estão desencarnados. Mas quando eu durmo, eu posso encontrá-los. E esses encontros frequentemente podem ser organizados. Apenas quando eu acordo eu não lembro. Mas eu tenho intuição que eu vi alguém, que eu encontrei alguém, que eu lá no plano espiritual foi bom, porque alguma coisa muito boa aconteceu. E para terminar essa parte do estudo, na pergunta 418, Allan Kardec pergunta: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia o despertar ter a intuição dele? Interessante, né? Uma pessoa que eu não vejo há muito e muito tempo. E aí, às vezes, até chega a notícia, aquela pessoa morreu. E eu passo a pensar que ela está morta. Mas quando eu chego no plano espiritual, eu encontro com aquela pessoa. E claramente ela me diz: não, eu estou encarnado. Eu ainda estou no corpo físico. Não desencarnei ainda, apenas mudei de lugar e não pude mais dar seguimento à vida que tínhamos próximo. E a pergunta é: se quando acordamos nós podemos ter a intuição disso? E até mesmo ter uma certa certeza: eu pensava que fulano estava morto, mas ele ainda está vivo, encarnado. E os espíritos responderam: como o espírito pode certamente vê-lo e saber de sua situação, se não lhe foi imposto como uma prova acreditar na morte de seu amigo, terá um pressentimento de sua existência, como poderia ter de sua morte. Então, tanto no que diz respeito àquela pessoa que eu pensava que estava desencarnada e continua encarnada, e eu posso encontrar fora do corpo físico, no plano espiritual, e esclarecer essa dúvida, ela me dizendo que não desencarnou ainda, pode acontecer o contrário. Alguém que eu pensava, que eu não vejo há muito tempo, que eu penso, fulano está encarnado e eu posso encontrá-lo no plano espiritual e então esclarecer que aquela pessoa está já desencarnada. E ao acordar eu posso ter aquela intuição: olha, fulano desencarnou e eu nem sabia. Então, meus prezados irmãos e irmãs, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, vocês podem perguntar aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença em nossos estudos e até o nosso próximo vídeo.